Bom dia, amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, vamos arrumar isso aqui, por aqui tudo jóia. Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Simbora para nossa história de hoje, não esquece de deixar o seu joinha, deixar seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse canal com alguém que você acha que tem que ouvir nossos vídeos. E ó, quer mandar sua história? O e-mail tá aí passando na telinha. Ou então tá tudo aqui embaixo no box de informação, hein? Segue lá no Instagram, @Dani Delanos. E vamos à história de hoje. Dani, primeiramente quero dizer que me tornei super fã do canal. Já assisti todos os vídeos e fico frustrada quando você posta um vídeo curto. Eu tenho me planejado para escrever para você faz um pouco de tempo. Mas só agora tomei a decisão de parar tudo e começar a escrever minha história e vou ficar muito feliz de você ler. E senta que lá vem história. Anos e sou do estado incrível do Nordeste e moro na Europa há 7 anos. Venho de uma família de classe média, sou caçula das irmãs e tenho pais maravilhosos. Meu pai sempre trabalhou viajando e fez o papel de provedor da família. Nunca nos deixou faltar nada. Sempre estudamos em escolas particulares, fizemos faculdade particular, tudo graças à força e o empenho do meu pai. Por essa razão, minha mãe, que fazia os 2 papéis, diga-se de passagem, ela era o coronel dentro de casa. Mulher brava. Minha avó materna era meu amor, sempre fui muito mimada por ela. E eu cuidava muito dela. Quando eu tinha 14 anos, ela faleceu e eu enlouqueci. Eu não parava de chorar, eu não falava e pedia a Deus que me levasse junto para que eu pudesse ficar perto dela. Nessa época, minha melhor amiga morava numa cidade um pouco distante da minha. E como era férias escolares de julho, minha mãe pediu à mãe da minha amiga que a mandasse para passar uns dias comigo aqui em casa, pois ela já não sabia o que fazer para me tirar daquela solidão que eu estava e tristeza pela morte da minha avó. Minha amiga chegou e realmente ela me ajudou a me levantar. Observação. Nos conhecemos, gente, quando tínhamos 4 anos de idade. Hoje temos 38 e continuamos amigas. Bom, então ela foi passar uns dias lá em casa, né? E a amiga ajudou muito ela. Ela falou assim que hoje ela e a amiga, elas moram distante, mas elas continuam se amando muito, né? Bom, no final de 1999, meus pais decidiram mudar para a capital do meu estado, pois lá teríamos mais opções de colégios. Eu iria ingressar no ensino médio e minhas irmãs na faculdade. Pois bem, mudamos para a capital e assim fui me acostumando com a vida na cidade grande, amenizando a dor pela perda da minha querida avó. No começo foi difícil, pois mãe era severa, não me deixava sair, não me deixava nem para os jogos internos do colégio. Ela tinha medo que eu me perdesse nessa vida de cidade grande. Ela me prendeu muito, mas eu não tenho traumas disso não. Tive uma infância e adolescência saudável e feliz. Aos 17 anos, entrei então para a faculdade, aí sim comecei a dar um trabalhinho. Comecei a ser independente, pois no primeiro semestre já comecei a trabalhar na empresa do meu tio. E era muito influente no ramo agropecuário no norte e no nordeste. Aos 18 eu já trabalhava tarde e à noite eu ia para a faculdade. Então comecei a tomar uma cervejinha, uma cachaçinha, nada grave. Só aquelas coisas típicas, daí do espetinho da esquina. Nessa época eu tinha 3 turmas de amigos diferentes. A do condomínio, a do trabalho e a da faculdade. Gente, como eu era feliz. Eu viajava muito com os meus amigos, passava finais de semana na praia, no campo. Eu tive uma juventude muito normal. Sim, desde 18 anos eu comecei a beber nos finais de semana, adorava essas farras. Durante a semana eu era muito responsável com o trabalho e com a faculdade. No 4º período da faculdade eu consegui um estágio na minha área, saí da empresa do meu tio e fui trabalhar em algo que eu era apaixonada. Inclusive me tornei tutora substituta nessa disciplina da faculdade. Um ano depois eu consegui um trabalho com carteira assinada nessa mesma área e eu estava muito feliz, estudando e trabalhando. Minha área de formação tem um leque muito amplo no mercado,
Mas eu sempre tive uma preferência, e essa preferência eu sempre estive ali. Então foram mais de 20 anos trabalhando com o que eu realmente amava. No final de 2007, quando eu já estava no último período para me formar, me surgiu uma oportunidade de ir para a Europa. Então eu me formei e vim. Tinha aqui uma amiga de faculdade que trancou o curso na metade no Brasil e tinha vindo para onde eu estava. Eu vim com a cara e com a coragem. Pedi demissão do trabalho, minha família me ajudou com as despesas e, enfim, foi uma realização de um sonho. E imagina, gente, eu era uma menina mimada, eu tive que me virar, trabalhei com faxina. Eu lembro que a primeira vez eu passei um mico, porque eu não sabia nem abrir uma tábua de passar roupa. Mas foi incrível. Trabalhei no McDonald's, foi uma experiência incrível. Cheguei com meu inglês de cursinho no Brasil, super travado, e com o tempo fui aprendendo inglês. E ela falou assim que o tempo foi passando e com menos de um ano que eu estava aqui, conheci o embuste número 1. Foi engraçado como conheci ele. Eu estava com uma amiga no centro da cidade, fomos comer num restaurante de música brasileira, comida brasileira. Nesse dia tinha música brasileira ao vivo. Fomos ficando e esse rapaz chegou, conversou, muito bonitinho, simpático. Se ofereceu para me pagar um drink, né? Aceitei, ele me chamou para dançar e caipirinha vai, caipirinha vem, não nos desgrudamos. Em 2 semanas estávamos morando juntos. Sim, gente. Com 3 meses de relacionamento, eu estava grávida. Eu tinha 23 anos. O embuste 1 ficou super feliz. Afinal, ele dizia que ser pai era o sonho dele. Eu fiquei arrasada, morria de medo da reação da minha família. Minha irmã que falou para os meus pais a situação. Meu pai sorriu, minha mãe ficou 2 meses sem falar comigo. Bom, eu estava grávida, morando com o embuste, que até então era um amor, fazia tudo para mim. Só que era ciumento, mas aquele ciúme que dava para suportar. Hoje eu não suporto nenhum tipo de ciúme, mas naquela época eu achava aceitável. O tempo foi passando, nos mudamos para um apartamento só nosso. Até então morávamos com outras pessoas. Minha barriga foi crescendo, fui fazendo um pré-natal, não consegui então mais fazer faxina. Nessa época eu já estava trabalhando no McDonald's. Certa noite eu estava fazendo um babysitting, eu estava com 5 meses de gravidez. Liga então meu marido dizendo que tinha pedido demissão e que iríamos embora para o Brasil. Eu não entendi nada. Ele trabalhava muito mais, também ganhava muito mais. A partir daí eu entrei em pânico. Eu não queria ir embora para o Brasil, mas não teve acordo. Minhas amigas tentaram me convencer a deixá-lo e elas falaram que me dariam suporte até eu poder voltar a trabalhar. Mas, gente, eu não ia ficar ali dependendo delas, né? E ela também estava apaixonada, então fui embora. Cheguei no Brasil com 6 meses de gestação, tive depressão, pânico. Porém, minha família me recebeu com todo amor. Fomos morar com meus pais a princípio. Em julho daquele ano, minha filha nasceu. A coisa mais linda do mundo. Dani, eu vou resumir muita coisa para não ficar aqui semanas digitando. Minha filha foi a mais paparicada de todas. Meus pais, irmãos, cunhados, família, amigos, vizinhos. O bebê era um acontecimento. Era a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo. Era um bebê de porcelana. Anos passaram e meu casamento não deu certo. Quando minha filha tinha 3 anos, estávamos com uma vida equilibrada. Ele ganhava muito bem, eu tinha decidido sair do trabalho, eu era gerente de um hotel e me dediquei à minha filha e minha família. Tínhamos uma vida de comercial de margarina. Porém, descobri traições, amantes, né? Inclusive, uma das amantes dele era uma crente casada, uma socialite medíocre que às escondidas saía dando para marido alheio. E meu casamento chegou ao fim. Bom, ele então foi pro estado dele e eu fiquei lá no Nordeste, que eles moravam com a mãe dela, né? Com os pais dela. E ali, antes, né? Aí ela voltou a morar com os pais. E agora, decidida, resolvi que eu iria voltar para a Europa. Afinal, eu não queria estar no Brasil. Eu não achava que eu pertencia mais àquele lugar. Recomecei minha vida, voltei ao mercado de trabalho. Tive uns paquera ali, uns paquera colar.
Ele, desde que saiu de casa, esqueceu que teve uma filha. Nunca deu assistência afetiva nem financeira. E se não fosse a minha família bancando, eu nem sei o que teria sido de nós. Segui vivendo, trabalhando, mas tinha a ideia ainda de voltar para a Europa. Porém, eu queria esperar minha filha crescer um pouco para eu poder ir. Eu não queria, ou então eu ia deixá-la com os meus pais até eu me organizar. Bom, quando minha filha fez 8 anos, eu achei que tinha chegado a hora. Minha filha não iria me esquecer. Eu iria deixá-la com os meus pais, né? E eu iria então para a Europa e depois ela viria buscar a filha. Foi difícil deixar minha filha pequena, mas eu precisava seguir. Eu precisava conquistar para mim e para ela o que eu sempre quis. Eu sabia que ela estava bem cuidada e quando possível ela viria. Muitas águas se passaram. Eu vou pular muita coisa aqui que não é importante, né? Mas eu sofri o pão que Lúcifer amassou com os pés sujos. Mas aos poucos eu fui criando minha cartela de clientes. Enfim, consegui criar uma cartela de cleaners. Eu estava ganhando meu dinheiro. Namorei 2 anos um querido que até hoje é meu amigo. Eu morava na Europa, ele nos Estados Unidos. Quando começou a pandemia, eu terminei, pois não sabia quando iríamos nos ver e eu não estava afim de um relacionamento onde a gente só se via 4 dias no mês. Ele vinha todos os meses para a Europa me ver. Bom, aí quando veio a pandemia, eu só em casa, sem trabalhar, sem poder ver meus amigos, entediada, baixei um aplicativo de namoro. Eu nunca tinha feito isso antes. Alguns boys eu conhecia, mas eu não tinha muito saco, sabe, para ficar conversando. Até que eu conheci James. O nome já está trocado, tá, gente? Um verdadeiro gentleman. Um lord, respeitoso, culto, lindo, 8 anos mais velho que eu. Um background que me chamou muita atenção. Estava viajando ao redor da Ásia num ano sabático. Conversamos muito. Gente, conheci meu marido, ele viajando no ano sabático também, amiga. Conversamos muito e agora no WhatsApp. Ele estava no interior com a família. Eu estava retornando à vida após o primeiro lockdown. Quando as restrições acabaram, marcamos de nos encontrar. Cheguei atrasada no primeiro date. Ele estava prestes a ir embora. Tive meus motivos para chegar atrasada. Finalmente nos vimos pela primeira vez e eu me encantei. Ele era melhor que encomenda. Tivemos um encontro super agradável, mas nem beijo rolou. Voltei para casa apaixonada. No caminho ele me mandou mensagem dizendo que adorou me conhecer, que eu era a única garota do aplicativo que era realmente a mesma pessoa das fotos que ele tinha conhecido até aquele momento. Não dei muita bola, afinal eu já estava cansada de sofrer por causa de embuste. Mas a partir daí nos falamos sempre. Veio o segundo encontro, era uma tarde linda de verão, nos encontramos num parque, depois de muita conversa veio o primeiro beijo. Foi uma delicadeza, ele com muito carinho, sabe? Nos despedimos, em seguida veio o convite para o próximo date. E ele me convidou para jantar no apartamento dele. Aceitei, mas fiquei com medo. Afinal, ele era perfeito demais para ser verdade. No dia marcado, estava eu lá no apartamento dele, um apartamento bonito, um prédio fantástico, numa área nobre, uma decoração de alto nível, muito bom gosto. Passei por todas as minhas amigas a minha localização, afinal ele era um desconhecido. Quando entrei, ele tinha preparado um jantar indiano, velas acesas, músicas no fundo, tudo de muito bom gosto. Conversamos, nos beijamos, jantamos e nada mais aconteceu. Eu tímida, ele muito despachado, mas eu disse que eu não queria ultrapassar nenhuma etapa, ele disse que eu não tivesse medo, pois nada aconteceria se eu não quisesse. E eu ali doida para deixar tudo rolar, mas deu uma de difícil. Então, não aconteceu. Eles passaram, gente, final de semana juntos, mas sem sexo, sem saliência, só com muito carinho, muita conversa. Desde esse dia não nos desgrudamos mais. Ele era tudo e mais um pouco.
Eu passava a semana na casa dele, que era próximo ao meu trabalho. Eu ia para casa nos finais de semana. Ele trabalhava de casa, cozinhava, lavava minhas roupas, se interessava pela minha filha que estava no Brasil. Lindo, culto, bem-sucedido, família mega estruturada, divorciado, tinha uma filha, já tinha viajado o mundo, divertido, me ensinava sempre a expandir meu vocabulário. Ele era perfeito. Minhas amigas adoravam ele, diziam, esse homem é perfeito demais. E eu pensava, os humilhados foram exaltados. Certo dia faríamos um jantar no apartamento dele. Um casal de amigos meus, que tornaram amigos dele também, iriam lá. Trabalhei nesse sábado de manhã, passei em casa para pegar umas roupas e fui para casa dele. Quando cheguei lá, percebi ele com um comportamento diferente. Passados 2 meses desde o início, ele estava estranho, mais falante que o normal, mais espalhafatoso do que o normal, talvez mais sexy do que o normal. Estavam terminando a comida para o jantar e eu perdendo minha paciência com ele. Ele estava bobo demais. Quando fui tomar o banho, né, ele veio pro quarto e ficou me enchendo o saco. E eu disse, eu tô ficando irritada, você tá estranho, você tem alguma coisa para me falar? Ele sentou na cama e começou a chorar. Gente, chorou igual um bebê. Eu fiquei aflita, sem entender porra nenhuma o que estava acontecendo. Ele se levantou e disse, eu sou alcoólatra crônico. Gente, meu mundo desabou. Tava explicado o comportamento dele. Ele estava alterado, porém eu não sentia cheiro de álcool. Ele bebia escondido, escovava os dentes, passava enxaguante bucal. Ele estava alterado, aí ela sentiu que ele estava alterado. Eu perdi meu chão. Nossos amigos chegaram e ele já estava normal. Foi uma noite muito agradável. No outro dia conversamos, ele me falou sobre a doença, como começou, que ele estava em tratamento, por isso esteve na Ásia, fez um detox, ficou internado com monges tibetanos. Ele estava aprendendo a lidar com o vício. Daí vieram os altos e baixos. Eu já estava apaixonada, ele era um príncipe, porém um príncipe que precisava se tratar. Ele não era daqueles alcoólatras que bebia todos os dias. Ele tinha uma vida saudável, alimentação balanceada, academia, andava de bike, fazia meditação. Porém, se ele tivesse algum gatilho, a vodka era o escape dele. Ele bebia litros de vodka no gargalo. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, alguns meses depois, eu fiquei sem ação. Eu fiquei com vergonha por ele, sabe? E ele tinha muita vergonha também da condição dele. Passaram-se alguns meses, chegou dezembro. Uma ceia de Natal estava planejada, a árvore divinamente ornamentada, compramos uma árvore enorme. A filha dele veio passar o final de semana conosco, decoramos o apartamento, foi incrível. No dia 20 de dezembro de 2020, ele me veio um grande relapse. Ele decidiu terminar comigo. Ele disse que preferia sim, pois eu não merecia aquela vida. Eu não merecia um parceiro alcoólatra, que ele ia acabar me machucando. Eu aceitei. Nessa mesma noite, peguei minhas coisas e fui para o meu apartamento. Passei dias pavorosos, eu dormia chorando e acordava para chorar. Afinal, gente, aquele homem era maravilhoso, ele cuidava de mim como nenhum outro homem cuidou. Ele era perfeito, mas ele tinha uma doença demoníaca que estava destruindo ele. Aceitar aquele término doeu demais, porém, como boa aquariana que eu sou, daquelas que choram, que tem que chorar, quando a lágrima secou, passou. Bola pra frente, vida que segue. Continuei minha vida, segui adiante, sem contato, sem nada, apenas lembranças. Deus estava me livrando de uma enrascada. Anos passaram. Nossa. Foi em 2020, né? Tive um relacionamento de 7 meses com um babaca que não deu certo. Finalmente, fui ao Brasil buscar minha filha. Isso era agosto de 2022. Recebo uma mensagem então de James. Após 2 anos sem contato, ele me liga, conversamos. Ele queria me encontrar. Convidei ele para ir na minha casa, fiz um jantar e o recebi. Ele estava lindo, gentil, amoroso, querido. Tivemos uma noite de muita conversa, ele me pediu desculpa por todo o sofrimento que ele tinha me feito passar. E
ele disse que naquele momento que a gente se conheceu, ele estava tentando sair do fundo do poço, mas ele não conseguia sair. Então ele tinha muitas recaídas. E ele falou para ela que ele não queria que ela fosse pro fundo do poço junto com ele, que ela era uma pessoa que ele admirava muito, né? Bom, nessa noite ele dormiu comigo. Nada aconteceu. Ele só me pedia para abraçá-lo. Disse que sentiu minha falta, que eu era uma mulher incrível, que ele só queria aquilo mesmo, sabe? Me abraçar. Então chegou o dia da minha viagem para o Brasil, ele me levou para o aeroporto e seguiu para casa. Me encorajou, disse que eu deveria seguir confiante, pois a minha filha viria de volta comigo. Teríamos desafios, mas que ele estaria ao meu lado. E assim eu fui. Seguimos nos falando, ele no Brasil, eu no Brasil e ele na Europa. Passamos uns dias e eu percebia que ele estava com aqueles sintomas de novo. Ele já não me ligava com tanta frequência. Quando ele começava a beber, gente, ele se isolava num mundo escuro e sombrio. Ele tinha umas conversas estranhas e daí eu pensei, puxa, o James está bebendo novamente. Passando 45 dias, né, eu retornei à Europa. Por alguns desacertos, minha filha acabou ficando no Brasil. Ela só viria então em dezembro, estávamos em outubro. Quando desembarquei, estava chegando em casa, recebi uma ligação do pai de James. Ele disse, Alice, você poderia ir ao flat de James, pois ele foi encontrado desacordado no meio da rua e encaminhado a um hospital. Você poderia ver como está a situação do flat? Cara, eu tinha acabado de desembarcar, meu voo atrasou, eu cheguei em casa 3 dias depois do meu embarque no Brasil. Eu estava exausta, mas eu passei na casa dele. Deixei minha mala e fui até o apartamento. Senhor do céu. Quando entrei, comecei a chorar. Aquele flat lindo, gente, lindo, que eu ia sempre, aquele apartamento, de comida, o lugar estava fedendo, deplorável. Eu andava pelo apartamento, eu só chorava. Eu liguei para o pai dele e disse, olha, isso aqui tá horrível, só vejo escuridão, sem condições. Eu passei 3 dias viajando, eu estava exausta, mas aquele lugar me arrepiava. Tinha uma energia pesada, eu chorava e orava a Deus que me desse forças. Comecei a limpar, eu encontrei 38 garrafas de vodka. Gente, em 45 dias que eu fiquei longe, ele bebeu 38 garrafas de vodka. Eu fui dormir às 4 da manhã, acordei às 7h30 para trabalhar. Após meu expediente, fui visitá-lo. E no hospital, né? O que eu vi na minha frente, eu não conseguia acreditar. Ele estava 16 quilos mais magro, a barba enorme, hematomas por todo o corpo. Ele não falava, não andava, ele não conseguia levar comida na boca. Ele só chorava quando me viu. O horário de visita do hospital acabava às 7h30, mas a chefe da enfermagem ficou tão comovida com a situação que me permitiu ficar lá até às 10 da noite. Ali eu alimentei ele, conversava com ele, mas só eu falava, ele só olhava e chorava. E por 5 dias foram assim. Todos os dias depois do trabalho eu ia até lá, fazia a barba dele, dava banho, levei roupas limpas. Ele foi melhorando, começou a conseguir andar de novo, começou a falar. Ali eu me sentia cuidando de um bebê. Eu sei que eu não tinha obrigação nenhuma de estar ali, mas meu coração não me permitiria deixá-lo sozinho. Enfim, ele teve alta médica, voltou para casa. Eu ali passando uma situação muito difícil, gente, financeiramente. Ele então me chamou para morar com ele. E eu vi uma chance de economizar um dinheiro, cuidar dele, né? Isso era novembro de 2022. Muitas coisas aconteceram. Ele se manteve sóbrio até o início de novembro. E ela falou, gente, que ele ganhava em torno de 17 mil euros por mês. Esse apartamento era quase 4 mil euros, né? Só que ele largou o emprego. Então eles tinham que mudar para um lugar mais barato. Enfim,
Mudamos para um flat mais simples, um apartamento mais simples, um prédio sem luxos, né? Minha filha chegou, ele foi maravilhoso com ela se apaixonou por ele. Afinal, ele tem uma grande carência, ela tem uma grande carência da figura paterna. Ele era maravilhoso, passamos um Natal incrível, foi mágico, éramos uma família. Após o Natal, James começou a sentir a rejeição da família dele. Estavam todos reunidos nessa época, inclusive a ex-esposa dele, com a filha junto com a família dele. Acho que ele se sentiu excluído e bateu uma bad. No dia 28 de dezembro eu adoeci. Eu tive uma gripe que eu nunca tive na vida. Eu não levantava da cama, ele cuidava de mim e da minha filha. Porém, ele começou a beber. E, gente, foi um pesadelo. Eu doente, a febre não baixava, minha filha recém-chegada e aquele homem bebendo. Era um pesadelo. Uma amiga do Brasil estava conosco, pois ela trouxe minha filha. Graças a Deus ela estava. Em resumo, virada do ano, eu e minha filha e minha amiga assistimos a queima de fogos na TV, fizemos uma ceia simples e James desmaiado no sofá embriagado. Chegou o dia 1º, perdi a paciência. Eu não queria aquilo, então expulsei ele da minha casa. Era inverno, coloquei as coisas dele em malas, chamei um Uber, reservei um hotel para ele e mandei ele para lá. Meu coração doía, mas eu não podia mais ficar com aquele homem. Minutos depois recebi uma ligação do hotel dizendo que recusaram a admissão dele, pois ele estava sem documento de identidade e apresentava sintomas de embriaguez. Eu disse, ok, desliguei o telefone. Eu estava tão enfurecida que eu nem pensei o que seria dali em diante. Bom, o pai dele tinha nos mandado 1.000 euros de presente de Natal. Ele estava com esse dinheiro na conta, ele poderia ter alugado um hotel, sei lá, mas não. Os dias passaram, eu estava mal financeiramente, pois eu tinha ficado 45 dias no Brasil, tinha trago a filha, né? Então, assim, todo o dinheiro que ela tinha guardado, estava gastando, né? Aí ela falou assim, que nisso ela... Tipo, não sabia onde ele estava, tá? Aí um dia ela vindo do trabalho, peguei o ônibus errado. Quando percebi, eu estava parada ao lado do flat que James morava antes, aquele luxuoso que eu contei no começo. Eu senti uma coisa no meu coração que me mandou descer ali. Fui até a recepção do prédio, falei com o concierge e ele disse que James estava por ali dormindo na rua há uns 5 dias. Gente, ali eu senti uma dor emocional tão grande que eu pedi ajuda do concierge para tentar encontrar James. Saímos pela vizinhança, olhando, gritando por ele. Era inverno, né? Do nada eu lembrei que tinha uma igreja que tinha reuniões dos alcoólatras anônimos ali. E pensei, quem sabe ele tá lá. Fomos lá e encontramos ele. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Ele estava embriagado. Eu não sei como... Até então ele estava com as malas dele que eu tinha mandado ele embora. Liguei para o pai dele e disse que faria uma reserva no hotel para ele dormir aquela noite. Levei ele para o hotel, dei um banho, troquei de roupa, dei comida, coloquei na cama. No outro dia, segui a vida. James já tinha torrado aqueles 1.000 euros que o pai dele tinha dado, né? Me pediu dinheiro para comprar mais vodka, que eu, claro, não dei. Ele teria que fazer check-out da manhã. Eu deixei pra lá. Pensei que o pai dele resolveria a situação. Lembrando, gente, que a família dele morava no interior do país. Quando o James ou o pai me ligava, eu nem atendia. Afinal, eu tinha 2 vidas para cuidar. Isso era um sábado. Passei o dia ok. No domingo, caiu uma tempestade na cidade. Eu estava plena no domingo e o pai dele me liga. Alice, James foi roubado, está na rua sem saber o que fazer. E eu disse, ok, vou ver o que eu faço. Saí de casa, um temporal. Procurei por toda a vizinhança onde ele poderia estar. Passei pelo prédio que ele morava. O concierge disse que não tinham visto mais. Fiquei procurando por todos os lados, até que encontrei. E vi a cena mais deplorável da minha vida.
Ele estava sentado no chão de um supermercado, embriagado, desacordado, todo molhado, roxo de frio. Quando eu vi aquilo, eu só chorava. Eu abaixei ele na chuva e disse: James, o que está acontecendo? Ele olhou para mim, demorou a perceber que era eu. E ele estava com uma garrafa de vinho na mão, certamente alguém tinha dado para ele. Tomei a garrafa, derramei o vinho todo no chão, ele ficou bravo, mas ele não conseguia nem se mexer. Chamei uma ambulância, quando chegaram tivemos que colocar ele para dentro. Ele só chorava. Deixei ele no hospital, me certifiquei que ele estava bem e fui embora. Porém, James foi roubado quando ele fez o check-out do hotel, ele não tinha para onde ir. Então ele sentou na calçada, bêbado, roubaram ele, levaram tudo, passaporte, laptop, roupas, presente de Natal que eu tinha dado, tudo. Eu tô aqui imaginando a situação desse cara, meu Deus, que nervoso. Ele não tinha mais nada ali, pediu ao serviço social que desse apoio a ele. Ele era nativo daquele país, né? E como nativo daquele país, ele receberia atenção total. Ela falou, gente, que eu entendo ela tava com a filha dela em casa, ela não ia colocar aquela situação dentro da casa dela, né? Bom, o hospital segurou ele até o governo conseguir um shelter para encaminhar ele, tipo um abrigo, né? Meu coração doía, mas eu não queria aquela versão daquele homem dentro da minha casa, muito menos com a minha filha vendo aquilo. Ele conseguiu um shelter próximo à minha casa. Compramos um celular para ele, pois o que foi perdido já era, né? Ele começou a ficar no tratamento com os alcoólatras anônimos. Teve uma alimentação saudável, focou em conseguir um novo emprego. Ele era um cara, gente, top das galáxias. Ele poderia reaver tudo que ele já teve na vida e muito mais. Ele estava indo bem, tinha várias promessas de emprego, voltou a malhar, começou a aprender a viver como um homem com uma vida mais simples, né? Coisa que eu acho que ele nunca teve antes, pois antes ele tinha status, empresa. Gente, ele tinha chalé nos Alpes Suíços, coleção de carro, casa própria, mas o alcoolismo levou tudo dele. Sim. Ele tinha capacidade para ter tudo de volta e muito mais. Em fevereiro ele teve outra recaída. Seguimos. Eu na minha casa, ele lá na dele. E minha filha já o amava, já o tinha como pai. Ele fazia de tudo por ela. Eu não me preocupava com nada, escola, mercado, alimentação. Como ele morava perto de mim, quando eu chegava do trabalho, o jantar já estava pronto. Era tudo perfeito, quando ele estava bem. Mas em maio ele teve outra recaída. Foram 5 semanas de álcool intenso. Aí eu deixei pra lá. Porém eu sempre dizia: vamos voltar pro hospital, você precisa parar de beber. Ele dizia que não ia pro hospital. Aí perdi minha paciência, disse que não iria mais atrás dele, que eu não iria mais ajudá-lo e que eu iria abandonar ele, pois essa doença era dele e estava atrapalhando a minha vida. Bom, minha mãe, que nunca o conheceu pessoalmente, pediu que eu não abandonasse. Mesmo que eu não quisesse mais ficar com ele, mas que eu tentasse tirar ele daquele vício, daquele ciclo, né? Ouvi mãe e fui na casa dele. A situação, gente, era horrível. Ele não queria que eu chamasse uma ambulância. Eu pacientemente disse que levaria ele para minha casa e iria cuidar dele. Ele estava 5 semanas bebendo sem se alimentar. Ele estava vomitado, sujo. Eu precisava fazer ele se apresentar, né, apresentável para poder entrar no Uber com ele. Ai, meu Deus. A barba dele estava enorme, a roupa imunda. Ele estava com um hematoma enorme no peito. Estava totalmente... Nossa. Essa história me lembrou de um cara. Nossa. Que uma amiga minha conheceu. Até me perdi aqui agora, que me deu um déjà vu aqui. Ele não queria que chamasse ambulância, né? Então ela ajudou ele lá a ficar pelo menos decente para entrar no Uber, tá? Tirei os sapatos e quando fui tirar as meias, o pé dele...
pele, meu Deus, quando eu fui tirar o sapato, a pele do pé dele veio junto. Ele estava ali, gente, há 5 semanas, sem banho, sem higiene. Meu Deus. Peguei aquele homem, limpei ele e fomos pra minha casa. Chegando lá, enchi a banheira, dei banho nele, fiz barba, escovei os dentes, vesti, fiz uma sopa de vegetais, dei um pouco a ele dormiu. No dia seguinte, ele só vomitava. Das 6h30 da manhã às 4 da tarde, ele só vomitou. Chamei a ambulância, levaram ele. Aquele hematoma no peito estava horrível. Ele foi para o hospital e eu fiquei em casa com a minha filha. Ele passou 7 dias internado, tomando soro, vitaminas, tudo o que fosse necessário para a recuperação dele. Em uma das visitas que eu fiz, ele tinha escrito uma carta de agradecimento para minha mãe. Minha mãe ficou sem palavras. Ele escreveu na língua dele, colocou num tradutor para português para minha mãe entender. Foi lindo. Ali naquela carta ele dizia que não era fácil. Para mim viver com uma pessoa com uma doença tão grave, mas que ele iria fazer o impossível para dar a mim e a minha filha uma vida de princesa que a gente merece. Ele nos amava muito. Minha mãe chorou. James é aquela pessoa que contagia todo mundo ao redor. Alegria é o sobrenome dele. Passamos o final de maio, junho, início de julho, dias incríveis. Aí teve um gatilho, né? Discutiu com a ex-esposa por conta de uma visita da filha deles. Era aniversário de 9 anos dela. E nós preparamos um piquenique lindo para eles curtirem uns dias juntos. Ele voltou para casa muito feliz, mas por algum motivo, sei lá, eles discutiram. E ele voltou a beber logo depois do aniversário dela. Eu briguei com ele, falei que eu não admitia que ele voltasse a beber. Minha filha implorou para ele não beber. Fizemos o possível, mas ele voltou. Eu não tinha mais força, gente. Eu estava totalmente esgotada. Eu conversava com ele, eu implorava, eu chorava. Minha mãe pedia, não bebe, você vai morrer. E ele fez uma promessa que dizia, nunca vou deixar você, ele falava para minha filha, nunca vou deixar você nem a sua mãe, sempre estarei ao lado de vocês, pois amo vocês demais. Tivemos momentos incríveis, até ele voltar a beber, e beber violentamente. E eu disse a ele, eu não vou mais atrás de você, suas chances acabaram. Ele tentava parar, mas ele não conseguia, o vício era mais forte que ele. Meu coração sentia, sabe? Brigamos por várias vezes, mas fui seguir minha vida, deixei ele seguir a dele. Dia 5 de agosto, um sábado, eu estava indo passar 23 dias na casa de uma cliente, cuidando dos gatos dela. E ele me ligava a cada 2 minutos. Ele me ligou 35 vezes naquele dia. Eu sempre dizia, eu estou ocupada, se você estiver precisando de mim, espera, eu vou no hospital com você. Mas ele dizia que não queria ir para o hospital. Eu sabia que ele estava mal, ele estava tentando parar de beber, ele estava com dor da abstinência, era horrível. Então, ao invés de ir para o hospital para ele não beber, ele bebia novamente. Deixei para lá, né, gente? Afinal, minha paciência estava mínima. No domingo, ele passou muito mal, ele precisava de cuidados. Mas eu tinha prometido que eu não atenderia mais o telefone dele. Eu queria que ele sofresse aquela dor sozinho para nunca mais ele esquecer que ele estava sozinho e nunca mais ele beber. Eu amava, eu queria ele bem, mas eu queria ele sóbrio, eu queria aquele homem saudável, aquele homem que eu tinha conhecido. Na segunda-feira ele falou pouco comigo, não fui atrás dele, eu estava chateada. Na terça eu tive um dia super ocupado. Não tive nem como pensar nele. Quando cheguei em casa às 6 da tarde, vejo que o pai dele tinha deixado uma mensagem às 4 perguntando se eu sabia de James. Eu só respondi às 7 dizendo que não, que eu tive um dia ocupado e que eu não tive tempo de falar com ele. Mandei uma mensagem e corri para o banho. Ali fiquei pensando em muitas coisas, sabe?
Muitas coisas que eu tinha para dizer para James, coisas decisivas, que se ele não resolvesse se internar, eu ia desistir de nós. Terminei meu banho e fui para a sala. Meu telefone tocou e era o pai de James. Ele falou: Alice, você está em casa? Eu disse sim. E ela disse: James morreu. Eu entrei em transe. Eu não lembro nada, gente, do que ele falou. Eu só lembro que ele falou que a ambulância chegou na casa dele, mas ele não chegou no hospital. Não resistiu. Meu mundo ali caiu. Eu estava enlouquecendo. Eu só queria James comigo, mas ele estava morto. Como assim, gente? Meu melhor amigo, meu companheiro, meu protetor. Eu pensava, tem algo errado aí. Eu não consigo superar essa perda. Ele era meu mundo. Eu sei que vocês vão perguntar, mas como assim? Mas sim, gente, ele era meu chão. Ele foi o pai que a minha filha não teve. Ele foi o parceiro que eu nunca tive. Ele era muito mais que aquela doença maligna. Ele tentou. Eu juro que ele tentou. Mas o alcoolismo foi mais forte. Ninguém merece essa doença diabólica. Não tem explicação. Eu estava perdida. Eu tinha perdido aquela batalha. Nesse país, o processo funerário é diferente do Brasil. Então, com uma semana que ele tinha falecido, eu fui ver o corpo. Eu precisava ter certeza que ele estava morto, pois até então eu não acreditava. E ali ele estava vestido com as roupas dele, coberto com um cobertor. Para mim ele estava dormindo. Aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. Ai, meu Deus. Meus dias sem meu amor são vazios. Ele era meu sol. Eu sinto ele perto de mim. Ele me prometeu que nunca me deixaria desamparada. E eu sei que ele era um homem de promessas. A minha filha fala: mãe, eu vivi com o James 7 meses e ele foi o pai que eu não tive por 14 anos. Meu coração dói. Eu nunca mais vou amar ninguém como amei ele. Eu não quero, não tenho interesse, até porque eu jamais vou aceitar alguém que seja menos do que ele foi para mim. Ele se mostrava presente como ele podia. No dia da morte dele eu estava sentindo uma dor grande, sabe? Doía fisicamente. Eu estava ali chorando e de repente eu senti um cheiro forte de flores, sem explicação. E aquele era um sinal que ele estava comigo. Muitas coisas vêm acontecendo desde então, mas são coisas muito íntimas que eu nunca, que ela não quer contar. Mas foi isso minha história, Dani. Eu digo aqui que o amor não é para todos. Eu tenho um grande amor, porém agora estamos em planos diferentes. Não teremos mais a chance de estar juntos. Danettes, não me julguem. Me mandem amor, pois é apenas isso que eu preciso. Eu perdi o meu grande amor para uma doença maligna que ele tentou lutar contra, mas ele não foi capaz. A passagem dele na terra foi concluída. Agora ele está lá em cima, olhando por nós. Ele era a pessoa mais linda que eu já vi. Uma alma incrível, sensível, ele cuidava de mim. E agora só tenho dele saudades. Um beijo para vocês, para Dani. E obrigada por me fazer sua Alice hoje. Aí ela me mandou... várias fotos deles. Ele realmente super alegre, assim, nas fotos. Gente, não é fácil. Já falei pra vocês, vício não é fácil. Né? Álcool, droga, são doenças assim, infelizmente, pelo que eu entendi, o James, ele era um alcoólatra que só fazia mal a ele, né? E é muito triste quando você ama alguém, ver essa pessoa se matando aos poucos. Como eu sei que tem muitas mães aqui que têm filhos viciados,
né, que me seguem, muitas mulheres aí que têm os maridos alcoólatras. Eu não tô falando daqueles cara, que bebe, chega em casa, destrói a casa, bate na mulher. Eu tô falando de pessoas que realmente são pessoas, não são pessoas de caráter ruim, mas são pessoas que lutam contra essa doença e infelizmente elas não conseguem. Tem muita gente aí que bebe, que faz bagunça, mas não quer também sair, não quer nem saber, acha que nem alcoólatra, né? Pessoas que bebem uma cerveja e usa disso para dizer que estava bêbado e bateu na mulher, bateu nos filhos, destrói a casa. São pessoas que realmente, você vê que são pessoas boas e estão nesse vício. Eu falei que isso me deu um gatilho porque quando eu morava na Inglaterra, eu tinha uma amiga minha que ela tinha um namorado. Um paquera, né? Vamos falar assim. Gente, esse cara tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele tinha uma empresa, assim, ele tinha muito dinheiro. Só que ele era viciado em cocaína e álcool. E eu lembro que já vi, né? Já tinha visto os dois juntos. E ela largou ele justamente por causa do vício dele. Porque ela falou que chegou uma hora que ela não aguentava mais. E eu lembro que uns anos depois, a gente passando numa estação de metrô, a gente viu aquele homem sentado, jogado. Ela parou na frente dele, acho que já tinha uns 5 anos que eles não estavam juntos, tá? Gente, eu lembro até hoje, essa menina parou na frente dele, aí ela falou, Dani, sabe quem é? Fulano. Falei, hã? É ele. E ele ficou olhando pra ela, gente, ele era um mendigo, um cara que tinha assim, igual o James dela aqui, coleção de carro, morava num puta apartamento, dava altas festas, fazia não sei o que. O cara tava resumido ali a um cobertor e um... E aquilo eu fiquei tão chocada, sério. A minha amiga, ela não tava mais com ele já há muito tempo, mas ela começou a chorar, cara, porque assim, foi uma cena digna de dar pena, sabe? De você falar assim, meu Deus, como que a pessoa se acabou. Depois ela foi atrás, né? Ele tinha um filho, ela foi procurar saber. Gente, esse cara, ele tinha empresa, ele tinha perdido tudo. O filho falou que ele tinha perdido tudo. Que às vezes, muitas vezes, eles não tinham nem notícias dele. Ele vivia pelas ruas. Ele estava viciado em heroína também já nessa época. Provavelmente aí já deve ter até morrido, né? Então, assim, é muito triste quando você vê uma pessoa se acabando, uma pessoa se matando, você tentando fazer alguma coisa, né? Porque você ama aquela pessoa. Imagino ela, né? Conheceu o cara tinha um puta trabalho, morava num apartamento super legal. E você ia acompanhando ali aquela pessoa ir perdendo tudo. E não é só o dinheiro, é perdendo a dignidade, né? Perdendo a vida, sabe? E... nossa, eu imagino como tenha sido... Alice, olha, eu vi as fotos de vocês, né? Momentos felizes que vocês estavam. O cara super... gente, super boa pinta, super arrumado. E eu fico imaginando assim o seu sofrimento, sabe? De tentar salvar esse homem, tentar tirar ele dessa vida. Mas é aquela coisa, tem coisas que não dependem da gente. A gente pode fazer o que for, a gente pode tentar o que for. Se a pessoa, ela, aliás, eu não vou nem falar se a pessoa não quiser, porque às vezes a pessoa quer, mas tem muita gente que quer, mas não consegue, né? Então, igual ele foi para Alcoólatras Anônimos, ele foi para a clínica, ele foi para o Tibete, ele foi para não sei aonde, tentar achar a cura. Infelizmente não conseguiu, sabe? Só que ela também é um peso muito grande para uma mulher carregar, né? Você levar um peso desse, você... É por isso que eu falo, gente, antes de você entrar numa história com uma pessoa, sabe?
que você sabe que é viciado, uma pessoa que precisa de ajuda. Lógico que ela não sabia, né? Igual ela falou, ela foi descobrir depois, né? Mas é muito complicado, por quê? Porque, sabe, às vezes assim, a gente não tem força pra isso, né? A gente não tem... A gente se sente incapaz, a gente se sente fraca. Pensar que a gente não pode fazer por aquela pessoa o que a gente gostaria de fazer, né? Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que querem sair do vício. Querem, elas estão dispostas a sair. Mas às vezes o vício é maior que elas, né? Elas não conseguem. Quantas pessoas eu conheci viciadas, né? Já que eu acompanhei muitas coisas, então, em clínicas, essas coisas. Então, assim, já vi muitas pessoas viciadas que foram procurar ajuda, que conseguiram sair. Como eu vi muitas pessoas viciadas que saíram por um tempo, depois tiveram recaída e viveram a vida assim, saindo, recaindo, saindo, recaindo. E ai, gente, olha, sério, essa questão de droga, de bebida, vício em jogo, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de coisa que possa atrapalhar a sua vida, né, é muito complicado. É muito difícil de ouvir essa história. Eu imagino pra ela, porque, sério, eu fico... Como eu já passei coisas parecidas perto de mim, eu fico muito... eu fico com muita pena. Eu fico... Mas ao mesmo tempo, Alice, eu acho que você foi muito corajosa, sabe? E você foi um anjo na vida desse homem. Eu não sei se eu teria sua força, né? Por um homem assim, namorado. Eu acho que se fosse uma pessoa, né, próxima a mim, tipo um filho, né, um irmão, uma pessoa que estava ali perto de mim, talvez seja um sentimento diferente. Talvez é algo que eu falaria, não, é do meu sangue, eu não posso largar. Mas eu não sei se eu teria a mesma força que você teve por alguém que talvez eu saberia se, eu vou virar minhas costas, eu vou lavar a mão desse problema. Mas ao mesmo tempo, que bom que você tentou ajudar, que bom que talvez ele soubesse que você estivesse ali pra ele, né? E que pena que a vida dele, assim, gente, porque as fotos, sério, eu fiquei muito comovida, assim, porque as fotos dele dá pra ver que é um cara, nossa, dá pra ver que é um cara super, né, arrumado, bem relacionado, um cara que com certeza, ela mandou várias fotos, então imagina, gente, um cara que teve de tudo acabar dessa maneira, sabe? Acabar na sarjeta, literalmente na sarjeta. Nem sei o que te falar, Alice, olha, que Deus console seu coração, que te dê forças pra você, pra sua filha, né? Tenho certeza que você pôde fazer por ele, você fez. E, amiga, continue sua caminhada, vai ser feliz, né? E é isso, não tem nem o que falar. Sinta-se abraçada, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!